Fala galera, eu tô aqui hoje num dia muito especial que marca a entrada da House no mercado de education, um dos fatores mais importantes para nós levarmos os incorporadores do Brasil para o próximo nível. Eu tô aqui hoje com convidados incríveis. Primeiro, muito obrigado, é um orgulho estar com vocês. E nós estamos num mercado relativamente retrógrado, né? Um mercado que continua pensando como há muitos anos atrás, com prédios beges, prédios analógicos, e chegou a hora da gente digitalizar, transformar e conseguir mostrar o futuro da moradia. Hoje esse timaço está junto para reinventar a moradia em um evento exclusivo que vai acontecer nos dias 1 e 2 de setembro no Instituto Tomi Otaki, que se chama Imersão Fórmula House. Um evento incrível, exclusivo para convidados, nos quais esses professores que vocês vão conhecer, esses mentores, vão estar presentes, trocando com vocês, trazendo um conteúdo inédito que tem a capacidade de transformar a mente do incorporador, a mente de cada um de vocês e as empresas que vocês trabalham. É uma forma de digitalizar a empresa, de ir para o futuro, e nós temos muito orgulho de proporcionar esse momento incrível. Eu vou pedir aqui, começando pela Adriana, que ela se apresente, depois a gente vai fazer uma rodada para que vocês conheçam esses profissionais incríveis e depois a gente vai bater um papo aqui. Dri, com você. Sou Adriana Alves, publicitária, gestora de marcas e parcerias aqui da House. Sou Letícia Arteiro, sou Head de Marketing da House. Há mais de 20 anos atuando como especialista de marketing no mercado imobiliário e há 2 anos com a missão de reinventar a moradia aqui com a House. Sou Felipe, sou sócio-diretor da Futurebrand São Paulo, uma consultoria de marca global. Eu sou Bárbara Bach, sócia fundadora da Ima Brands, uma agência 360 que constrói projetos para incorporação para varejo hotelaria. Eu sou Vicky Bach, irmã da Bárbara, também sócia da Ima Brands. Estamos aqui para construir conceitos e projetos de arquitetura. Sou Bruno Lessa, diretor do Grupo VGV, e nós trabalhamos com incorporadores em todo o Brasil, preparando as empresas para lançamentos imobiliários, desde o desenvolvimento de produto até estratégias de marketing e vendas. Eu sou a Cristina Senador, cofundadora da UENAP CX, Experiência do Cliente. Sou Rafael Lassance, sócio de empresas que ajudam outras empresas a venderem mais, como agência de geração de demanda e programas de capacitação para vendedores em um ecossistema de soluções em vendas. Sou Léo Simão, fundador do Calma da Mente, um movimento onde a gente ajuda as pessoas a terem saúde mental para alta performance. Já treinamos mais de 30 mil pessoas, dentre governos, empresas e polícias, a conseguir ter a mente mais calma, focada e consistente. Sou Maurício Lamstein, sou diretor da House, responsável pelos times, né, de relacionamento com os clientes e de pós-venda. Pessoal, agora que a gente já apresentou esse time maravilhoso, queria falar um pouquinho sobre a imersão. A imersão vai ser baseada em 4 pilares: dados, projetos, marketing e vendas. Afinal, são os pilares mais importantes para qualquer empresa. E como todos sabem, não é possível fazer nada sem pessoas, né? São as pessoas que movem todas as empresas, que querem crescer, que querem performar. Tem que, acima de tudo, pensar no desenvolvimento das pessoas. Eu vou começar com um cara que, além de grandíssimo amigo, eu diria que ele é meu guru, um cara que entende como ninguém de pessoas. Léo, como é que hoje é possível equilibrar performance com calma da mente e você ter as pessoas num ambiente que acolhe, né, que permite que as pessoas possam desempenhar, que é a sua especialidade? Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu gosto muito de uma frase do Einstein que diz que a gente nunca consegue resolver um problema dentro do mesmo nível de consciência que o problema foi criado. Então, quando a gente quer entender um problema, a gente tem que elevar nosso nível de consciência. E o grande problema que a humanidade está vivendo, o Brasil e todos, é que nós temos mais de 40 milhões de brasileiros com depressão ou ansiedade ou procrastinação incapacitante. Ou seja, a pessoa não está conseguindo produzir. A hora que a gente vai ver um estudo de Harvard, mostra que 31% do nosso custo de folha é jogado no lixo mensalmente por conta de questão relacionada à saúde mental. Você tem 100 colaboradores, 31 não estão produzindo. Outro estudo mostra que a gente consegue aumentar em 37% a conversão de vendas, nosso especialista aqui, quando a gente trata a saúde mental. E eu passei por um momento muito difícil da minha vida que eu descobri um caminho
como que a gente consegue reconectar a nossa mente, tirar ela do futuro da ansiedade, conseguir ter foco, disciplina, consistência e aplicar isso de forma permanente. Então, quando a gente entende isso, no mercado da incorporação, isso tem um poder enorme, porque a gente sabe o tanto que esse mercado é complexo, tanto que esse mercado tem atritos entre momentos e áreas, e ter a mente calma, a mente focada, a mente tranquila é um diferencial enorme para o sucesso do setor. Léo, deixa eu aproveitar. Como é que o estoicismo entra nisso? Olha, quando eu fui buscar açaí, né, eu tive uma experiência aí de quase morte, onde eu fiquei uma semana na UTI, com 10% do meu pulmão funcionando. Quando eu volto dessa experiência, eu não consigo me conectar às minhas coisas. E eu mergulho na teologia, na filosofia e descubro a filosofia estoica. Então, a filosofia estoica foi para mim um mapa, foi um guia que me ajudou a conectar o que tinha acontecido na minha mente. A partir dali, mergulhando na neurociência, mergulhando na ciência, eu entendi como que saía disso. A filosofia estoica é a base do TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Então, você vê que há 2.500 anos eles já estavam fazendo as mesmas perguntas e eles já tinham as respostas, que hoje a gente está olhando e falando, poxa, já estava aí, não precisava inventar nada. Muito bom, Léo. Obrigado, bem-vindo, imperdível. E é óbvio que não adianta falar de alta performance e não tem vendas. Nós temos um diretor aqui na House que ele tem uma frase emblemática que ele fala assim, com venda é tudo mais fácil. Né? Você pode estar num momento difícil, pode ser economia, pode ser um momento setorial e com venda tudo fica mais fácil. Aqui eu tenho uma pessoa que é especialista em vendas, de performance de vendas, e eu vou apresentar o Rafa Lassans. Rafa, como é que vende mais? Bom, a resposta, se fosse tão simples quanto isso, mas no fundo o que eu prego, que é a metodologia de análise, tomada de decisão baseada em dados, melhoria contínua dos indicadores, alta velocidade e essa cultura de experimentação, né, de identificação de grandes problemas, porque, vamos ser sinceros, nós somos empresários aqui e o que a gente faz no nosso dia a dia é identificar e resolver problemas. Né? O que trava as empresas de venderem são, de um jeito muito simplista, são problemas. Podem ser problemas de aquisição de cliente, problemas de retenção de cliente, problemas de conversão, problemas de qualificação. Né? Todos são problemas. E como todos os problemas precisam ser devidamente identificados e resolvidos. E eu trago uma metodologia, que é um método, né, um processo com começo, meio e fim, que ajuda as empresas a identificarem os problemas, não só na parte de vendas, mas na jornada completa, até da retenção, manutenção de clientes, experiência do cliente, e usar um processo de formulação de hipóteses, de testar muita coisa para resolver esses problemas, analisar esses dados, tudo em alta velocidade, e com isso melhorar, né, de forma contínua os indicadores-chave da empresa. E é muito legal porque é o tipo de método que é utilizado para as empresas que crescem mais rápido do mundo. Né? A gente pega todas essas empresas, as startups, os unicórnios, eu posso afirmar categoricamente que todas elas utilizam esse tipo de método, que parece muito novo quando a gente fala assim, mas, na verdade, tem como base métodos que já existem há centenas de anos como método científico, né? Que você formula uma hipótese, você roda alguns testes, analisa o resultado do teste e vê se confirma ou não aquela hipótese inicial. E aí a gente trouxe esse tipo de prática para o mundo das vendas. Como que eu identifico gaps, né? Como que eu identifico gaps, problemas nas áreas de vendas, formulo hipóteses de testes para poder resolver esses problemas, roda esses testes em alta velocidade, analisa o resultado e escala e transforma em playbook, boa prática, o que efetivamente funciona. Então é isso que eu tento trazer, esse método que já é utilizado já há muitos anos e a gente é meio que pioneiro aqui no Brasil, né, com a agência que eu fundei há 10 anos atrás. Né? Fantástico. E para colocar isso em prática, Rafa? Cara, é óbvio que a metodologia em si, que é o mais legal, é que não é complicado, se a gente for parar para pensar. O processo, o método não é complicado. Como tudo, o complicado é colocar em prática. É você ser criativo, consistente e ter a velocidade necessária para mexer o ponteiro de verdade. E essa consistência que é sempre o maior desafio das empresas. Né? As empresas têm muito turnover, as empresas querem sempre buscar uma fórmula mágica e rápida para resolver os problemas. E isso, apesar de acelerar a resolução
dos problemas é uma metodologia que traz ganhos incrementais, né? As empresas buscam muito fórmulas mágicas, né? Assim, como que eu faço para virar unicórnio? Você fala, cara, não é tão simples assim, né? A metodologia ela rege que você vai melhorar um pouco, só que muitas vezes. Né? Você vai melhorar de forma contínua, de pouquinho em pouquinho, só que é uma fórmula composta, como os juros do cartão, esse tipo de coisa, é uma fórmula composta. Então você vai melhorar 1% hoje, o teste de amanhã é em cima de 1% que você melhorou ontem. Então, toda hora você tem esse processo de melhoria contínua e, óbvio, que tudo baseado em dados, porque sem dados a gente é só uma pessoa com opinião e nessa altura do campeonato, né, 2025, 26 aqui, onde tudo é metrificado e tudo pode ser analisado, a gente tenta trazer esse tipo de tomada de decisão baseada em dados para áreas de marketing e vendas que, infelizmente, ainda trabalham muito com achismos, muito com gurus, fórmulas mágicas e prontas, que no fundo não é o que funciona, na verdade, no mundo real e prático. Fantástico. Não percam, vai ser incrível poder escutar o Rafa. E agora a gente vai falar também de um ponto crucial para qualquer empresa que quer prosperar, que é o cliente. E eu estou aqui com o Mal, que é o nosso diretor de atendimento. Eu vou dar ninguém melhor do que você, Mal, para fazer a pergunta para a Cris, que está aqui com a gente. Então, por favor, faça as honras. Bom, obrigado, Ale. Cris, o que você acredita para o nosso mercado imobiliário, né, para os nossos incorporadores, o que eles podem focar? O que é a experiência do cliente no nosso mercado imobiliário? Como que consegue dar esse ganho, esse salto? Bom, a experiência do cliente ela tem que estar no centro do negócio. Não é possível um negócio prosperar se não tiver o cliente no centro. Por quê? Porque sem o cliente, uma empresa não existe. E quando uma empresa ganha essa consciência, essa maturidade, ela começa a desenvolver todo o seu negócio a partir do ponto de vista do cliente. Isso significa que ela está dando voz para o cliente para poder desenvolver seu produto, melhorar processos, melhorar atendimento. E um cliente satisfeito, ele permanece no negócio, ele indica outros clientes para comprar também e isso acaba trazendo mais valor para o negócio. Muito em linha. Reputação é tudo, né? Muita coisa diz. Quando a gente fala da experiência do nosso cliente, isso culmina na reputação, culmina em negócio, culmina numa experiência, num ecossistema todo envolvido. Com Acredito certeza. que seja muito relevante. Para o nosso mercado, você tem alguma questão que você reputa como crucial? Sim, a gente tem nesse mercado precisa ter uma consciência, a empresa, de que atender o cliente, trazer uma experiência para o cliente não é responsabilidade de uma única área. Muitas vezes fica lá, com o pessoal do relacionamento com o cliente é com eles. Não, cliente é uma responsabilidade de todas as áreas. E o maior desafio em proporcionar uma melhor experiência é engajar a empresa inteira. Então, isso tem que ser bem top-down mesmo. O cliente no centro do negócio vem do próprio CEO, dessa mentalidade de que é importante considerar o que o cliente quer, porque antigamente, no mercado imobiliário, se comprava um terreno, definia-se um produto e aí ia para o mercado para fazer esse lançamento. Hoje não, hoje a gente tem que olhar muito do que a House faz também, que é o que é importante para o cliente, o que nós vamos desenvolver para que atenda a expectativa dele. E aí é o cliente que traz essa informação para o desenvolvimento e melhoria do negócio. Maravilha. Lê. Obrigado, Cris. É isso mesmo. E muitos dados, né, Cris? Hoje com os dados apoiando, né? Você escuta o cliente, que é a parte quali, mas a parte quanti de você captar dados é fundamental. E aqui eu estou aqui com um grande amigo, gênio, aqui do lado dele, já estou pegando por osmose aqui a genialidade desse cara, que a gente já se conhece há muito tempo, já fui entrevistado, agora estou na posição quase inversa aqui, né, Brunão? Um cara que eu admiro demais, escritor de livros e que tem uma experiência no mercado imobiliário, mas eu vou pedir para Letícia aqui do meu time, que é especialista em marketing, em lançamento, em produtos imobiliários, para poder fazer essas perguntas, bater esse papo com o Bruno. Lê. Então, Bruno, muitas perguntas, mas quando a gente fala de lançamento imobiliário, tem algumas coisas que não podem faltar.
né? Então, se você pudesse escolher alguns pontos mais importantes do lançamento nessa jornada, quais seriam assim aqueles pontos que qualquer incorporador não pode medir esforços para fazer um evento ou um lançamento ali imperdível, icônico? Quais seriam esses para você? Obrigado pela pergunta, e eu queria só dar um passinho atrás, né? Porque quando a gente fala em lançamentos imobiliários, muita gente coloca uma expectativa muito grande em cima do marketing, né? E muita gente acha que o sucesso do lançamento às vezes se deve a uma campanha matadora, a um super plano de mídia, a um grande investimento, e a nossa experiência já mostrou que o sucesso do lançamento, na verdade, está nas etapas que antecedem o lançamento. Então, eu diria que o mais importante para o lançamento imobiliário, de fato, ter um sucesso, é você ter um bom processo de desenvolvimento de produto. É isso que muitas vezes os incorporadores, eles, sem querer, acabam negligenciando essa etapa, esse processo, e é fundamental que ele comece a envolver todos os agentes que participam desse lançamento. Hoje, de uma forma geral, como é que as incorporadoras fazem? Geralmente tem um departamento de novos negócios que compra um terreno, um departamento de projetos que desenvolve um projeto, e o briefing às vezes é mandar para o arquiteto e fala, coloca o máximo de unidade que você conseguir para poder aumentar o meu VGV ao máximo. E aí depois esse produto chega meio que um Frankenstein para uma agência de marketing e fala, ó, cria uma campanha para vender o produto, e depois vai lá e entrega para uma imobiliária e fala, vende o produto com essa campanha. E aí a agência às vezes não traz o resultado, aí o lead é ruim, o lead é frio, troca a agência. Continua vindo o lead ruim, aí essa imobiliária não sabe vender o meu produto, troca a imobiliária. E aquilo ali vai se arrastando. Então, para que o lançamento imobiliário de fato seja efetivo, é muito importante que a incorporadora entenda esse processo de desenvolvimento. Crie um comitê de desenvolvimento de produto, que todos os agentes envolvidos participem dele. Um bom estudo de mercado, entender corretamente a demanda, posicionar muito bem a oferta diante do que o mercado de fato está demandando, e com os agentes envolvidos possam trazer a proposta de valor da incorporadora, um conceito muito forte para o produto, para que esse valor seja percebido para o mercado no melhor momento. Esses são os ingredientes aí do sucesso do lançamento. Muito legal. E você tem algum case rápido aí que já chegou nas suas mãos, que era de uma forma e o resultado não chegava, e depois quando chegou para você, enfim, fez uma orientação e o resultado foi outro? Algum case bem rápido aqui para compartilhar? E qual foi essa mudança e que fez o resultado chegar? Tem um case que eu vou trazer ele de uma forma bem simples, assim, com poucas palavras, onde o nome que a incorporadora tinha escolhido para o produto, ele era muito inadequado para o mercado que ela estava trazendo, para o momento de mercado e para o perfil de cliente que estava. Então, a gente conseguiu convencer essa empresa a regredir em alguns passos no processo de finalização do produto, que ele já estava até aprovado em prefeitura, etc. Mas a gente conseguiu dar uma nova cara, uma nova roupagem, um conceito que falava no coração desse cliente que, de fato, estava demandando aquele produto. E era um produto que estava sendo muito esperado no mercado, porque tinha falta desse produto há um bom tempo, e a gente conseguiu fazer com que aquilo de fato fosse atrativo e o mercado recebesse muito bem. Muito bom, parabéns. Bom, acho que eu vou deixar para vocês para falar. Eu tô aqui com duas parceiraças de negócios que são incríveis. Então, quando eu conheci a Bárbara e a Vic, eu não tinha entendido muito bem, mas era algo que eu sempre tinha sonhado, que era alguém que consegue visualizar arquitetura, projeto com marca, né? Os arquitetos, eles têm uma dificuldade, ou talvez uma forma de trabalhar, que eles têm uma visão maravilhosa de espaço, sabem trabalhar muito bem com os objetos mais tradicionais, né? Que são os móveis conhecidos, mas ninguém consegue transformar aquilo de uma forma que expresse a marca, a emoção, o sentimento, o aroma, enfim. E a gente fez alguns projetos que foram assim surpreendentes. E é uma nova forma de enxergar a arquitetura e o branding atrelado. Então, eu tenho aqui a honra de contar com a Ima Brands. Mas eu vou passar para você, Lê, também, para você... Ou para a Adri, se vocês quiserem, que vocês são especialistas. Eu fiz o jabá já, agora vocês fazem a pergunta. Meninas, a gente teve a honra de ter vocês em alguns projetos aqui da House que foram um sucesso, e como a Ale falou, conseguir transformar arquitetura em negócio, eu acho que é um grande desafio hoje no que tange a incorporação e também no residencial, no comercial. Conta um pouco para a gente de onde que veio essa ideia de unir essas grandes potências hoje, que é arquitetura e negócio, e conseguir materializar. É muito interessante a resposta do Bruno, é muito que o nosso racional é esse. Não existe um projeto se não existe
estratégia. Então, a nossa arquitetura é uma arquitetura de intencionalidade. Então, eu entendo as estratégias do negócio do nosso cliente. A gente tem uma metodologia que passa por 4 pilares, que a gente entende o business, os números mesmos dos nossos clientes. A gente entende a marca, ele tem essa marca, para quem é o cliente. Então, a gente mergulha no universo dessa marca. Depois, a gente entende as experiências que esse cliente quer se conectar, para daí sim criar uma arquitetura que vende. A Bárbara vai contar um pouquinho mais, que a gente é irmã, ela vai explicar. E até respondendo essa pergunta, eu quase chorei de verdade. A gente é muito emotiva porque, como você perguntou, onde nós começamos? A gente começou de forma não ortodoxa, a gente começou na prática. Com 19, a Vicky... eu sou mais velha, só organizar. Mas eu tinha 21, a Vicky 19, a gente abriu o nosso primeiro negócio. E a gente abriu o nosso primeiro negócio em Curitiba, uma cidade super desafiadora, enquanto público muito exigente. E foi um negócio de muito sucesso. A gente era uma mistura de vários segmentos. Tinha loja de... A gente vendia carro, a gente foi a primeira embaixadora da Smart Car. Tinha restaurante, carro, tinha cursos, na época, até um protótipo de coworking, era muito diferente o business. E a gente entendeu que se a gente fosse terceirizar isso para várias empresas, ninguém ia entender o que a gente queria dizer. Então a gente entendeu que se a gente pensasse de forma 360, mas colocando o cliente no centro de tudo, porque a gente entendia essa dor, porque a gente era esse cliente, nós conseguiríamos entregar um resultado que de fato se conectasse com essas pessoas. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial. A gente lê pessoas e a gente transforma emoções e pessoas em produtos. E isso tem que ser um olhar 360. E é isso. Só para complementar, o interessante de criar um projeto arquitetônico é que a gente precisa definir um comportamento social. A gente tem que entender quem é o público, que momento ele está, a maturidade desse projeto, para daí sim criar um projeto assertivo arquitetônico, com todas as estratégias e que sim, vai realmente vender, né? Porque no final, quando é negócio, a gente precisa ter resultado. É isso. Vou aproveitar para fazer mais uma pergunta, né? Aqui na House a gente gosta muito, hoje é um dos nossos lemas aqui, é conexão. E quando a gente fala de projeto e fala de marcas, como que a gente consegue atuar aí com branding e falando de tijolo, de fato? Eu acho que tem que ser um ciclo muito virtuoso. Quando a gente desenha um projeto arquitetônico, primeiro um projeto de incorporação, que tem uma arquitetura abarcada, que atende às necessidades desse público-alvo, as marcas elas precisam ser uma consequência natural do comportamento desse consumidor. Nós não podemos simplesmente colocar logos e rótulos que não se identificam com a alma daqueles habitantes e das pessoas que vão fazer parte daquilo. Elas precisam ter pertencimento. E se a gente tem fricção nessa jornada, escolhendo marcas que não se conectam com a alma desse consumidor e o comportamento de consumo, a gente tem um produto que ele fica incipiente. Então, primeiro, entender essa emoção, entender o comportamento desse consumidor e aí sim trazer marcas que falem no mesmo propósito, porque hoje o consumidor, ele entende tudo, ele sente quando a marca não se conecta. Então, isso é um grande segredo, na verdade, é o que tem que ser feito para realmente trazer um negócio que se converta em um negócio de sucesso, falar marcas que realmente representam aquele propósito do empreendimento. Super obrigado. Também incrível, não percam na imersão. A gente vai saber mais como é que aplica isso nos nossos negócios. Bom, aqui e por último, e não menos importante, estou aqui com o Fê. O Felipe, ele é sócio numa das maiores agências de posicionamento, de estratégia relacionadas a marketing do mundo. E ele tem aí uma metodologia, uma forma totalmente diferente de basear em pesquisas, em criar toda uma estratégia nova, já posicionou centenas de marcas das mais conhecidas. Você vai lá no escritório dele, tem assim, as prateleiras, né, com todos os produtos que eles já atuaram, e daí você não acredita, os cases de sucesso, fala, eu lembro desse case, daquele, é muito legal. E eu tenho um orgulho também de a gente ter trabalhado, de estar trabalhando juntos, e realmente ver muito resultado aplicado. Mas eu vou passar para a Letícia de novo, que ninguém melhor do que você, Lê, para fazer a pergunta. Fê, são várias perguntas aqui, eu acho que é o assunto mais interessante que existe sobre marcas e posicionamento, mas vou ser muito sincera, eu gostaria de saber qual foi o maior desafio, o
de cases que já chegou até vocês. A gente sabe que está muito claro que Future Brand já trabalhou com várias marcas, como a Ale falou, de varejo a banco. E eu tenho muita curiosidade para saber qual foi a marca mais desafiadora. Talvez você não possa falar o nome, mas o case, com certeza você consegue dividir com a gente. Obrigado pela pergunta. Eu acho que o nome talvez eu também não consiga revelar aqui. Eu gosto de tirar essas coisas. Marca pra gente é uma ferramenta de diferenciação, né? Então a gente gosta de pensar, assim como ele colocou, a marca integrada à cultura, a marca integrada ao negócio e a marca integrada à transformação do negócio, né? A gente pensa ela quase como se fosse um hub que conecta todos esses temas que são importantes para a performance ali do negócio. É muito difícil dizer qual foi a maior transformação ou o maior case que a gente teve aqui, mas os mais desafiadores são aqueles que eles precisam fazer uma transformação de comportamento, né? Porque aí mexe no âmago das pessoas, mexe naquilo que a gente precisa girar ou transformar do ponto de vista de construção ou entendimento da relação com uma marca, com um produto, com um serviço, com um público, né, específico. Então, quando a gente precisa fazer essa transformação, que ela é uma girada de comportamento, eles, sem dúvida, são os cases mais relevantes, mais importantes que a gente tem, mas eu não vou citar nenhum deles aqui, porque vai parecer um pouco alarmista, né, com esse nível de transformação. Puxando já para o nosso mercado, né, de real estate, mercado imobiliário em si, a gente tem um perfil no mercado imobiliário diferente de outros, porque a gente trabalha muito com um ciclo, né? É um ciclo que você coloca o produto, depois você lança e você entrega. Então, o produto ele tem um ciclo. E eu acho que o maior desafio nosso aqui na House, para a gente mudar esse mindset dos incorporadores, é como a gente consegue passar para os nossos clientes incorporadores que o produto entrega, mas aquele cliente se mantém. E aquela incorporadora ela tem que se manter na mente daquele cliente, porque vai vir outros produtos e o cliente tem que se manter fiel. Então, eu queria dividir com você, se você pudesse dar um conselho para os incorporadores, para eles se manterem, por mais que o ciclo já tenha acabado, como se manter presente naquele cliente, se você pudesse dar uma orientação, né, já adiantando aqui um dos seus assuntos ali na imersão, se você pudesse dar uma orientação, um conselho, qual seria esse, sabe, para mudar Legal. esse ciclo? Eu acho que tem uma característica aqui no mercado imobiliário, que hoje ele é um mercado muito capilar, então a gente tem uma quantidade de ofertas gigantesco, e tem uma outra característica que ele historicamente, assim como o Ale tinha comentado antes, que ele é um mercado um pouco retrógrado, né? Ele é um mercado de relacionamento. E isso faz com que a gente, em alguns momentos, consiga controlar pouco na ponta a pessoa que está passando a mensagem sobre o nosso produto, sobre tudo aquilo que a gente construiu, a história que a gente está levando, né, através daquele produto. Então, acho que uma boa gestão de relacionamento é uma boa gestão de expectativa que se tem com esse cliente ao longo dessa jornada. A característica do produto aqui é de um ciclo longo, né? Então, quando a gente consegue fazer a gestão de cada um desses momentos com muito cuidado, com muita proximidade, acho que aí está uma virada de chave que pode ser muito importante. Então, quando a gente pensa do ponto de vista de marketing, a gente gera e constrói uma expectativa, conta uma história, ilumina uma proposta de valor. Quando a gente consegue, ao longo do tempo, sustentar essa proposta de valor na gestão dessa expectativa, que às vezes é o sonho de uma pessoa, às vezes, né, é a realização de algo ali muito crucial, muito conectado com a vida dela, eu acho que a gestão dessa expectativa ao longo do tempo, nesse ciclo longo, ele pode ser muito diferenciador e pode ser uma virada de chave importante aí. Muito legal, Fê. Obrigada. É isso aí, galera. Além desses mentores incríveis, a gente também vai ter a presença do Murilo, que ele é diretor do The Coffee, que é uma marca que está crescendo absurdamente, entende tudo de pontos, de geolocalização, vai ter muita coisa legal para compartilhar. A Gisele, que é cofundadora do Reclame Aqui. Então, vocês imaginam o que ela consegue trazer de conteúdo que pode ajudar e também falando muito sobre cliente. E o outro grande amigo que é o Denis Wang, que ele foi co-CEO do Easy Taxi, tem uma jornada incrível e ele foi um dos executivos que escalaram o Nubank, também muita coisa para compartilhar em termos de marca, de escalabilidade, processos e muito mais. E aí, o que sobrou para o Ale falar? Né? Agora já tem toda essa galera aqui, não tem muito aqui o que eu posso contribuir. Eu vou falar de um tema que eu tenho me dedicado muito ultimamente, além de dados, que é algo que eu gosto muito e tenho dedicado muito do meu tempo, que é o mercado de senior living. O mercado senior living é o mercado da melhor idade,
um dos mercados mais promissores hoje que eu enxergo no Brasil. Então, assim como nós enxergamos as tendências, né, dos estúdios, dos apartamentos compactos há quase 20 anos, agora vem uma nova onda, uma nova tendência da economia prateada. Esse é um dos mercados que apresenta um potencial enorme, não só para o mercado imobiliário, mas principalmente para o mercado imobiliário. A população hoje considerada idosa ou a melhor idade, ela vai triplicar, ela vai chegar a 1/3 da nossa população nos próximos anos. Vocês imaginam o tamanho desse mercado, um mercado que tem renda, que tem necessidades específicas e de um produto imobiliário que não existe hoje à disposição. Então tem um oceano azul para a gente trabalhar. Eu vou contar para vocês como é que a gente cria também a Fórmula House para o mercado de sênior, imperdível, muito conteúdo inédito, que vocês também vão poder usar de forma prática e já começar a vislumbrar no empreendimento de vocês. Pessoal, para finalizar aqui, eu queria comentar que todos esses profissionais, essas pessoas que estão aqui, são nossos parceiros. A gente tem trabalhos na prática, são as pessoas que a gente acredita em que nós entregamos os nossos afazeres, né, os desafios da própria House e das empresas do grupo. Então a gente testou na prática e eu garanto para vocês que foram centenas e centenas de profissionais e esses são os profissionais que a gente acredita que têm um potencial incrível, que transformaram a nossa empresa, a nossa jornada e que também agora vão poder transformar a jornada de vocês. Então eles vão ensinar na prática tudo que nós executamos e muito mais e depois eles vão ficar à disposição para que a gente possa desenvolver trabalhos nos mais diversos campos com as pessoas que a gente acredita que têm o poder de transformar, de digitalizar, de reinventar o mercado imobiliário. Por isso, não percam, dia 1 e 2 de setembro, no Instituto Tomiotaki, na Faria Lima, em São Paulo, no coração pulsante do Brasil, um evento incrível que vai reinventar o mercado imobiliário. E essa é uma versão que ela é pioneira, mas com certeza esse vai ser o evento do ano para os próximos anos. Galera, muito obrigado, vocês são incríveis. De novo, uma honra sem tamanho. Obrigado pela presença de vocês e presencialmente essa turma estrelada com vocês. Um grande abraço e nos vemos agora em setembro.